da criação, né? O primeiro pecado de Adão e Eva foi por causa da comida, né? Comeram lá do fruto que não podia. Depois a gente vai ver mais um pouquinho, Esaú trocou a sua primogenitura pelo prato de lentilha, comida também. Depois lá no palácio do rei, né? O rei ofereceu dos manjares, era comida também. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento e nós vemos ali Jesus indo para o deserto ser testado com comida também, que o diabo disse, olha, transforma essa pedra em pão. Jesus estava jejuando. Pois bem, dentro disso tudo, nós somos uns seres que gostam realmente de comer. E como que faz, William, para a gente viver esse processo de renovação na nossa mente? Porque a gente pode comer de tudo? Não podemos? É bom? Não é? O que tu me diz dentro dessa vida fit, né? Que a gente olha pro teu físico aí, é admirável, porque são raros as pessoas que são assim. E você é um exemplo disso para nós. A questão da comida, né? Eu acredito que é assim, né? Nós seres humanos, a gente nasceu e cresceu com tudo girando em torno da comida, porque lá no princípio, né? Nos primitivos lá, o trabalho se dava somente pro alimento, Sim. Né? Amém? Então a gente continua tendo isso, né? Essa presente, tendência, né? Tendo essa tendência. E o nosso trabalho, claro, é para nós vestirmos, é para a gente ter um conforto, mas em especial é para o alimento. A gente precisa, né, do alimento. Mas a gente precisa identificar em que ponto isso vira uma idolatria. Né? Porque nós sabemos que tudo que nós idolatramos, independente do que seja, acaba nos trazendo prejuízo, né? Então, eu preciso ver se isso não é uma idolatria na minha vida, né? Se eu não idolatro a comida, se eu não coloco ela num lugar acima, às vezes até mesmo de Deus, né? Então eu preciso me policiar nisso, fazer primeiro uma reflexão do que a comida é para mim. Será que se eu ficar um dia sem comer, né? Nós temos esse hábito, né, de fazer o jejum para que a gente fala, né, para matar a nossa carne, Perfeito. né? A Bíblia nos ensina isso, né? Então eu mato a minha carne para quê? Para que o Espírito possa falar. Ótimo. Então eu tô dando valor devido a cada parte do meu corpo, que não é isolado, mas é um conjunto, Perfeito. né? Eu dou um valor para minha alma, né, mas para os meus sentimentos, mas eu dou valor para o meu espírito, mas eu também dou valor para o meu corpo, né? Então eu preciso cuidar disso, né? Porque se eu me alimento mal, isso vai refletir na minha vida espiritual, vai refletir na minha vida emocional também. Ótimo. Nós precisamos cuidar muito disso. E de que forma, né, que nós podemos fazer isso? Eu posso comer, né? O pastor me perguntou, né? Eu posso comer de tudo? Posso comer de tudo, né? Posso comer de tudo, mas eu não posso comer tudo. Sim, olha né? só. Então, dependendo da quantidade que eu vou comer, eu posso comer. Olha só. Agora, se eu como numa quantidade muito exagerada, obviamente isso vai me fazer mal. Então, eu gosto de falar sempre, né? E dentro da minha profissão eu comento muito sobre isso, que eu gosto do equilíbrio, né? A nossa vida ela precisa ter um equilíbrio. Quando nós achamos esse ponto de equilíbrio, nós achamos o ouro, né? É o X da questão aí, povo de casa. Então, nós achamos esse equilíbrio. A nossa vida precisa desse equilíbrio. Então, muito bom. Os tempos mudaram, né? Sim. E a gente vê, antigamente, as pessoas queriam, na verdade, se alimentar e com um alimento mais calórico. Por quê? Porque daria maior energia e o nosso corpo, ele não foi feito para se alimentar como nós nos alimentamos hoje, de 3 em 3 horas, né? Por exemplo, então eu matava lá um animal, né? E pensando lá nos primitivos, né? Matava-se um animal, comia, às vezes ficava quanto tempo sem comer? Então, o nosso corpo ele não foi feito para se alimentar de 3 em 3 horas. Então, a alimentação ela mudou muito e nós precisamos entender que nós precisamos acompanhar o nosso corpo e não as tendências, né? Olha só. Porque a tendência é o quê? É o consumismo, né? É nós gastarmos, como muitas coisas foram criadas somente para satisfazer
o nosso desejo e não somente uma necessidade, né, do nosso corpo. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio.